Olá pessoal, exercício sobre lei de Coulomb. Temos inicialmente duas cargas pontuais ou duas cargas pontiformes de tamanho desprezível, Q1 e Q2, que estão separadas por uma distância d, e entre elas atua inicialmente uma força elétrica que o exercício chama de F0. Aqui pessoal, eu coloquei essas cargas, as duas sendo positivas. Então, a força entre elas vai ser uma força de repulsão, uma força repulsiva, porém não interferiria em nada na resolução dessa questão se nós estivéssemos colocando sinais opostos aqui para as duas cargas. A questão só quer saber a relação entre o módulo das forças que atuam em cada caso. Então, o sinal das cargas é irrelevante. Então, essa seria a primeira configuração. Depois, o exercício fala que essas duas cargas são modificadas. A carga Q1 vai ter o seu valor quadruplicado e a carga Q2 vai ter o seu valor dividido por 2. E a distância entre elas, a nova distância entre elas vai ser o dobro da inicial. E nessa nova configuração vai surgir uma nova força repulsiva entre elas, que o exercício chama de F1. Então, a questão é que a gente descubra a razão entre essas duas forças. Então, pessoal, como essas cargas são cargas pontiformes, cargas pontuais de tamanho desprezível, nós podemos utilizar para definir o valor de cada uma dessas forças a lei de Coulomb. Ao montar a expressão da lei de Coulomb para a primeira situação e para a segunda situação, nós vamos verificar que muitas letras aqui, que aparecem no enunciado, vão se repetir, e na hora que a gente monta a expressão da razão F1 sobre F2, F1 sobre F0, nós vamos ver que essas letras elas vão acabar se cancelando, e por isso que nas alternativas não aparece nenhuma letra, a gente só tem números. Então, fazendo a equação, montando a expressão da força elétrica para a primeira configuração, a força elétrica ele chamou de F0, o K seria a constante eletrostática do meio onde essas cargas estão inseridas, a carga Q1 e a carga Q2, por elas eu ter colocado sinal positivo para elas, eu vou ignorar as barrinhas de módulo, eu nem vou escrever as barrinhas de módulo, Q1 vezes Q2, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Então, essa seria a expressão da força elétrica da primeira situação. Para a segunda situação, a força elétrica vale F1, a constante eletrostática continua igual, que é o K, é o mesmo meio que as cargas estão inseridas, porém agora nós temos uma nova carga Q1 e uma nova carga Q2, que eu chamei de Q1' e Q2', e uma nova distância, que seria o D' aqui, ao quadrado. Agora eu vou substituir os valores que a questão deu a respeito dessas novas cargas. A carga Q1 é 4 vezes a Q1 antiga, a Q2' é a Q2 antiga sobre 2. Isso aqui tudo dividido pela nova distância, que é o dobro da distância antiga, ao quadrado. Então, eu prefiro, pessoal, na hora de resolver esse tipo de questão, né, para ter mais segurança na hora de escrever essas, principalmente as letras, primeiro montar a fórmula do jeito que ela vem, do jeito inicial, pensando na lei de Coulomb, eu montei ela idêntica ao que eu fiz no primeiro, por isso que eu chamei de Q1', Q2', eu não saí já substituindo 4Q1 e Q2 sobre 2, porque às vezes nessa substituição, se o aluno tenta logo de cara já colocar o 4Q1 e o Q2 sobre 2, às vezes acaba se embaralhando e erra às vezes na matemática. Então eu acho melhor colocar primeiro a expressão com as novas letras que a gente chamou as cargas e a distância, e depois com calma ir substituindo as novas cargas e a distância. Agora, fazendo a matemática aqui, em cima nós temos uma multiplicação de fração, então é como se fossem 3 frações aqui, eu estou complementando aqui colocando sobre 1, multiplico em cima e embaixo,
todos os números em cima e todos os números de baixo. Poderia já simplificar esse 4 com o 2. Vai ficar 2, e embaixo aqui vai ficar 1. Então, na parte de cima, a força elétrica vai ficar... O 2 eu vou colocar na frente. 2 vezes K, vezes Q1, vezes Q2. Iria ficar sobre 1. Embaixo ficou todos os números valendo 1. Então, não vou colocar esse sobre 1. Dividido por 2 ao quadrado dá 4 e d ao quadrado dá d ao quadrado. Faço esse ao quadrado para os dois termos aqui de baixo, do parênteses. E agora, nós verificamos aqui que essa expressão é idêntica à expressão da força inicial, da força F0. E esse 2 e esse 4 nós vamos simplificar dividindo em cima e embaixo por 2. Vai ficar F1 é 1 sobre 2. E o F0 eu estou substituindo no lugar dessa expressão que eu circulei. Como a questão quer que a gente encontre F1 sobre F0, esse F0 que está multiplicando, eu passo dividindo. Então, vai ficar F1 sobre F0 é igual a 1 sobre 2. Essa já seria a resposta do exercício. E aí nós ficaríamos aqui com a alternativa E.